Olá, você que me assiste, Shalom Leculan, seja bem-vindo à Voz Israel, Marco Silva e o programa 555 da série A Voz Israel, hoje prosseguindo com o livro do Apocalipse, hoje do capítulo 11, ainda o toque do sétimo shofar. O sétimo anjo vai tocar o sétimo shofar e você não vai deixar de querer assistir os acontecimentos que pouca gente sabe e certamente você não viu da boca de ninguém, o que eu vou falar também, como sempre falo aqui no programa de hoje, acerca desse sétimo toque do shofar, o sétimo anjo tocando, revelando coisas que realmente não é fácil de entender, porque Apocalipse, como eu disse, é um livro altamente complexo e não é para todo mundo, embora a Bíblia esteja para todo mundo, é óbvio que ela não agrada a todo mundo e a maioria das pessoas, de modo geral, não consideram a Bíblia como uma palavra do Eterno. E se você quer saber do que vamos falar, como sempre digo, não saia daí, porque nós vamos, dentro de instantes, começar mais um programa Voz Israel, que é feito para mim e para você. Mais uma vez, Shalom Leculan, seja bem-vindo à Voz Israel, Marco Silva, o programa 555 da Voz Israel, hoje concluindo o capítulo 11 e vamos iniciar o capítulo 12 desse livro que realmente é altamente complexo e você não deve deixar de assistir o programa de hoje. Você viu que no programa passado eu abordei um tema muito complexo, a história das duas testemunhas do templo lá. Aquele templo não é o templo da terra, é o templo celestial. Se você não assistiu o programa, assista, porque lá ele vai revelar a você uma coisa muito tremenda, que é a história das duas testemunhas. Existem muitas hipóteses acerca disso, e lá nós mostramos quem realmente são essas duas testemunhas, que na verdade é a diferença entre a vida, uma bênção, a morte e a maldição e a morte. É só uma questão de você querer buscar o Eterno, porque se quiser, Ele se deixará achar e você vai encontrá-lo. Ele vai lhe mostrar realmente, como sempre aqui falo, no Salmo 25, verso 14, que diz lá que ele revela os seus segredos, a sua palavra, a quem ama, o ama porque realmente ama a sua Torá, ama a sua instrução para a vida. Esse é o trabalho da palavra, é trazer vida, não morte. Agora, você não é obrigado a escolher o que se diz e se tem havido como Criador, como Deus, se para você isso não existe, obviamente. A palavra é dada para quem realmente crê no sentido de que confia. Não importa se viu, importa que ouviu e entendeu, para poder depois enxergar. Esse é o trabalho da palavra do Eterno, para quem realmente pode entender isso que estão falando. São coisas que realmente são nuances, são realmente códigos, e só vai entender quem tem intimidade com aquele que criou tudo, inclusive esses códigos. E ele sabe e revela quem o ama, como assim falei com relação ao Salmo 25, verso 14. Uma coisa tremenda esse programa passado, o programa 554. Se você não assistiu, recomendo que assista. Agora, hoje nós vamos entrar no toque do sétimo shofar, que é o sétimo anjo, agora manifestando, tocando o seu shofar. E aqui você vai ver algo fantástico, que eu tenho certeza que você também não viu da parte de ninguém. Eu quero começar o programa de hoje lendo aqui do capítulo 11 ainda, lendo do verso 15 ao verso 19. O sétimo anjo tocou seu shofar, e houve forte voz no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos, na presença de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos-te, Adonai, Deus dos exércitos celestiais, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Os os estrangeiros, os que não são seus servos, esbravejaram, e chegou a tua ira. O tempo de juízo dos mortos, o tempo de recompensa dos teus servos, os profetas, e do teu povo santo, daqueles que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes. Também tempo de destruir os que destroem a terra. Então o templo de Deus no céu foi aberto,
e a arca da aliança foi vista no templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande quantidade de granizo. Veja só, o sétimo anjo tocou o seu chofar. Esse toque é óbvio que isso é uma metáfora, porque não está na cronologia que as pessoas que leem letra entendem. Já foi tocado esse toque há muito tempo. A humanidade já está caminhando para o fim, porque é isso que eu tenho aqui mostrado. Há realmente sinais no céu e na terra mostrando que o fim está mais próximo do que nunca. Veja que o anjo tocou o sétimo chofar e houve uma voz forte no céu dizendo: teu reino chegou, o reino do mundo agora pertence a ti, teu e do teu Messias, e ele reinará para todo sempre. Eu quero parar por aqui, antes de continuar, porque esse texto é importantíssimo. Veja que o Eterno aí está revelando, através desse toque do sétimo chofar, pelo anjo tocou o sétimo chofar, o trombeta para você, que é cristão, dizendo que o reino do mundo agora é o reino do Eterno, é teu reino. Eu e do teu Messias, e ele reinará para todo sempre. Veja só, o reino agora é de Hashem, através do que? Seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Por quê? Porque, como já disse a você que tem me acompanhado, Yeshua Ben Yosef é a figura, é o espírito de Hashem, no primeiro ser criado, antes que tudo existisse no céu e na terra, que foi Adão Macadimon, ou seja, o homem de luz, o varão perfeito, o modelo perfeito para o mundo perfeito que o Eterno, antes de tudo, imaginou, trouxe a ideia na mente e realizou no final. Quando ele terminou a criação, que nós vemos na metáfora da Bíblia em 6 dias, e é isso que nós nos reportamos semana passada sobre os 42 meses que os Goim, os Ger, os estrangeiros, os ímpios, aqueles que não acreditam em eterno, que não andam segundo a sua instrução, os que seguem a Satã, pisarão a cidade santa. Metáfora para dizer que ele estava chegando ao fim. Por quê? Porque 42 meses, quando eu falei de 6 semanas, é porque está falando das 7 semanas de Daniel. Por que 7 semanas? A 7ª semana representa o jubileu. É quando todas as suas dívidas, todos os seus pecados, tudo aquilo que a humanidade tem, que se arrependeu e fez chuvar, é esquecido. Suas dívidas é esquecida. Quem encerrou é fim, é o fim. 6 semanas representa 6 milênios, metaforicamente, 6 milênios que está ligado com o fim. O tempo da criação, o término da criação, o trabalho do Eterno terminou. Não tem mais aí. A partir daí é jubileu. É reino milenar, é reino eterno, é perfeição, volta à sintropia, ou seja, a harmonia perfeita, segundo a criação de Adão Macadimon, que agora aí é o que reinará para sempre na figura de Yeshua Ben Yosef, o Mashiach de Israel, o realmente homem que viveu aqui no Espírito do Eterno, mostrando plenamente o que Deus realmente é. Para quem crê, obviamente, né? Crê no sentido de que confia nessa palavra. Isso é fantástico você entender desde já. Então aí os 24 anciãos se prostraram e começaram a agradecer ao Eterno, dizendo que Deus dos exércitos celestiais, que o Adonai Sevaô, Senhor dos exércitos, que és e eras, né? Quer dizer, assumiste agora o teu reino, assumiste agora o teu grande poder e o teu reino e começasse a reinar. Os Goim, os ímpios, os servos de Hassatã, como Hassatã, você vai ver quando começar a estudar o capítulo 12, o que realmente se manifesta em todo servo de Hassatã, a começar por ele, que é o secretário, que é o principal servo de Hashem, no sentido de mostrar a mim e a você caminhos que não são caminhos de vida, mas de morte. Se você for de Hashem, se você conhece o Eterno, você não vai entrar na dele. Quando ele vai ver que está derrotado, assim acontece com as pessoas que tentam fazer o mal a você, porque elas são malignas, e não conseguem, elas odeiam e ficam iradas. Eles aí esses elementos se bravejam, porque a Bíblia fala uma coisa interessante aqui. É chegado a ira do Eterno. É chegada a ira do Eterno, o tempo da ira chegou, o tempo dos mortos chegou. Veja que interessante. Quem lê isso aí, pensa que está falando dos mortos, são os mortos porque estão aí sepultados, que já morreram, que vão morrer. Não. Esses mortos aí está relacionado às pessoas que não têm Hashem, que não seguem a Yeshua, que não têm a Torá, a instrução do Eterno, no seu coração, na sua mente. Esses são os mortos. Como já falei aqui diversas vezes,
Todos nós nascemos mortos. É um paradoxo, mas essa é a verdade. Só encontramos vida quando encontramos a Torá. Quando andamos segundo ela. Segundo os passos de Yeshua, a Mashiach de Israel, como ele falou lá com Nicodemos, o Nicadimon, lá em João capítulo 3, dizendo lá: se não nascer de novo da água e do Espírito, jamais poderás ver o reino de Hashem, o reino de Deus, jamais. Nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, a davá, recebendo o Espírito do Eterno. Como ele tinha, nele andou, nele habitou. A fagulha, a centelha, saída de Hashem, porque Hashem, o Senhor sai da terra, o Criador, o universo está nele, mas ele não está no universo. Ele está além do universo, tudo está nele, no Eterno, mas ele não está, ele está acima de tudo. Se o universo é infinito, imagina o que é maior do que o infinito. Isso não cabe ao ser humano, a mente dele não consegue entender isso. Não tem como. Então, se você não nasceu de novo, você é morto, é um zumbi. A maioria das pessoas são zumbis, estão mortos. Então chegou esse dia. Esse toque está dizendo que a humanidade está sendo exterminada pela ira do Eterno. Essa palavra ira em hebraico está dizendo aí, ela está mal traduzida porque as pessoas que leem letras e são apenas literários, entendendo literal, não tem intimidade com o Eterno, traduz a uma língua que não faz sentido nenhum traduzir, mas essa palavra quer dizer justiça de Hashem. Chegou a justiça final. Porque é isso que as pessoas, os seres do Eterno, os seres que amam a Hashem, esperam, justiça. Porque nós que andamos segundo a instrução do Eterno, andamos certamente em retidão e justiça. Sede justos e retos, na justiça e mantenha a retidão. Porque em breve está chegando a minha salvação. É só ler o que está no capítulo 56 do profeta Yeshayahu, falando sobre o Shabat. Shabat é mundo perfeito. Ninguém entra no Shabat de verdade se não tiver com o coração limpo. Se não amar a Hashem em quaisquer circunstâncias, essa pessoa que guarda Shabat, que não profana o Shabat, que anda realmente coração limpo, porque ninguém habita no Shabat, no mundo perfeito da Hashem, sem estar limpo de coração. Não habita, não faz sentido. Então, é a ira dele, a justiça que chegou. Questão de justiça. Então vai tentar fazer justiça, porque ele é justo. Ele ama. E o amor, como aqui já falei diversas vezes, está na justiça. Nenhum injusto ama. O injusto não ama. Todo injusto, ele não ama. Ele é servo de Satã. Ele é contrário à ação do Eterno, que é amor, justiça. Corrige, educa, eleva as pessoas, no sentido que elas andem segundo a instrução do Eterno, que elas possam enxergar o que está sendo mostrado e possam entender o que está sendo falado para elas. Senão, vai continuar andando na sua fé e dando boa ponta de faca e pagando alto preço por dois sofrimentos até a morte. A justiça está. Chegou o tempo dos teus profetas, dos teus servos e, sobretudo, do teu povo santo. Que povo santo é esse? O povo santo de Israel é Israel, sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Hashem. É exclusiva dele, não é de outro Deus. Não cabe outro Deus. Deus trino, Deus duplo, Deus que é 4, que é 5, que são milhares, centenas. Não, é um só. Hashem, ele é Deus. Nós somos deuses com ele. Se andamos segundo a sua instrução, porque manifestamos o seu poder. Ele nos concede isso. Mas ele é Deus, só ele é Senhor. Só ele é Criador. Não existe outro, nunca existiu. Eu já disse aqui, vou dizer mais uma vez. O homem não cria nada. Nada que o homem faz aqui é criação do homem. É apenas uma descoberta do que já existe. Que nasceu no coração de Hashem. E ele está revelando através de nós, os homens que construímos esse mundo. Como disse aqui, dessas vezes sem nenhum demérito às mulheres ou aos seres humanos do sexo feminino, de maneira nenhuma. Estou falando porque o mundo é construído pelos homens, ou não é? Já falei aqui, repito outra vez, eu vou dizer mais uma vez. Já viu algum lugar em obras dizendo, atenção, cuidado, mulheres trabalhando? Nunca vi. Tem? Não, os homens trabalham, os homens constroem as coisas, porque foi dada a eles essa função. O Eterno usa o homem para isso. Manifesta seu poder, claramente. Não vê quem não quer ver. O povo santo daqueles que temem o teu nome, que temem o teu nome, que temer a Hashem não é ter medo dele. Temer o Eterno é considerá-lo, entender, compreender que ele existe, e que ele é seu Senhor, que o Senhor o ama, o Senhor o serve por amor, não por obrigação, não por o amor de retribuição. Não é amor de retribuição. Você ama porque ama, como ele ama.
se você o ama. Porque a palavra diz, eu amo os que me amam. Não é a história que Deus ama a todos. Eu vejo muita gente dizer por aí que Deus ama a todos. Sim, é verdade. Deus ama a todos, sim, vírgula, os que o amam. Deus ama a todos os que o amam. É isso que a palavra diz. Não se iluda com essa história que Deus ama a todos, que todos são filhos de Deus. Não, não existe. Filho de Deus, nação santa, é quem anda segundo ele, santo como ele é santo. Anda segundo a instrução, crê que ele existe. E ele é galardoador daquilo que você crê, você vai receber. Porque ele vai lhe dar a vitória. Tanto para os grandes, como para os pequenos. Ele é um Deus de justiça. Ele não faz acepção de pessoas, se você é feio, se é bonito, se é preto, se é azul, se é cor de laranja, se sabe, se não sabe. Não, ele está ligado, ele está olhando para o seu coração. Não é o coração humano, mas é o coração que significa a alma, a sua alma. É isso que ele olha. Sabe se está limpa ou se está imunda, porque ele não se mete em lugar imundo. Ele não habita em templo feito por homens, não habita no coração sujo e imundo. Você limpa o seu coração, ou ele não habita em você, nem em mim, nem em ninguém. É que diz uma coisa muito forte. Chegou o tempo de destruir todos os que destroem a terra. Destrói a terra? Que terra? É a planeta Terra aqui? Não. É uma metáfora que destrói a vida das pessoas, tira a vida e permite você se limpar e chegar ao mundo perfeito, que é o mundo da eternidade. E aqui, obviamente, literalmente falando, as pessoas que realmente destroem a terra. Porque a maioria dos seres humanos destrói a terra. Como assim? Como destrói a terra? Destrói a terra com avareza, ganância, com poluição, não se importando com a vida dos outros seres, matando peixes, jogando tóxicos nas águas, tocando fogo nas florestas, assassinos da natureza. Destrói a terra, mudando o curso de rios, fazendo barragens, alterando a geografia da terra, usando todo tipo de coisas que são corrosivas, matando a terra. A terra no sentido, tirando a vida da terra, dos seres vivos que vivem na terra. É isso que está acontecendo. Por isso que essa terra será queimada para que seja purificada completamente. Enquanto houver ser humano debaixo do sol desse planeta, a terra estará sendo morta. O ser vivo estará sendo morto, porque o ser humano veio para matar. É óbvio que isso é matemática. O ser humano só vive aqui através da morte. Não é só o coveiro, nem o que vem caixão, o ataúde. Viver da morte é que precisamos matar para comer. O ser humano precisa matar para comer. E às vezes matam até o próprio semelhante. O latrocida, por exemplo. Matar para roubar. O estuprador. O mundo vive de gente assim. Seres humanos dessa forma. Que jamais vai mudar enquanto não fizer até chuvar, e certamente não vão fazer. A maioria não vai, porque ela não crê nessa palavra. Não quer saber disso. Não há quem mude o coração do imundo com palavras de autoestima, desses coaches que tem por aí, desses céu, essas coisas que estão por aí dando palestras fantásticas para as pessoas serem iludidas com o mundo carnal. Não vai mudar a vida das pessoas. O que muda é essa palavra no coração. Essa instrução no seu coração. Senão, não vai mudar. Não tem como mudar o ser humano. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você pode até acreditar que saiu da favela, ou seja, da comunidade que era gente ruim, que você assim julgava, que você saiu do Egito, mas a favela, a comunidade de gente que você julgou ruim, está no seu coração, está com você, assim como o Egito. O Egito é o mundo que as pessoas vivem até hoje. Saíram do Egito físico, metafórico, mas, na verdade, o Egito continua dentro das pessoas, da maioria das pessoas. Elas amam o Egito. O Egito tem coisas boas para o ser humano carnal. Então, aí, esses serão destruídos. Chegou a hora da destruição daqueles que destroem a terra. E aí, acontece algo fantástico. Surgiu o templo de Deus que foi aberto e foi visto a Arca da Aliança. E aí se manifesta algo muito tremendo. Quem lê não entende o que ele está dizendo, porque leu literal. Houve relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. E como eu falei, em grande quantidade de granizo. O que é isso? O que significa? É que houve relâmpagos realmente, houve trovões, vozes. Isso é uma metáfora para mostrar a teofania, o modo de Deus se manifestar. Falar através do seu poder que domina tudo no céu e na terra. A natureza manifesta dessa forma.
É o Eterno falando comigo, com você. Eu posso falar disso porque tive o privilégio, em 2011, estava subindo o Monte Sinai, ouvi isso lá. Se foi lá o lugar do Sinai ou se não é o Sinai, eu sei que lá aconteceu isso. Uma coisa inédita. Nosso guia, que já viajou mais de 300 vezes a Israel, trabalha há mais de 50 anos com isso, já levou todo tipo de bispo, pastor, você imaginar esses cérebros dos evangélicos do Brasil, para lá, para esse lugar, para Israel, Jerusalém, e no Egito. Ele disse que nunca tinha visto aqui. Estavam subindo um monte e começou uma chuva fina que parecia não molhar ninguém, trovões, uma sensação que tinha mais de 2.000 pessoas na montanha. O monte tremia e você não via nada. A chuva não lhe molhava. O som do trovão, dos relâmpagos, uma coisa assim surreal. Uma sensação, uma visão, um momento que jamais será esquecido pelo meu corpo nem pela minha alma. Quem está naquele dia lá, se alguém que está assistindo esse programa lembra disso, 2011 lá no Monte Sinai, no Egito. É isso, até não fala, teofania, é isso que está dizendo. Quando esse tempo está aberto, quer dizer que as pessoas que estão vindo na Arca da Aliança, isso é uma representação de quê? Da fidelidade, do amor, da aliança que o Eterno tem com o seu povo, que agora está tendo essa oportunidade de voltar para casa. Isso é entrando, vendo o Olam Abara. Esse livro do Apocalipse é fantástico. Agora, quem lê a letra e ouve de quem sabe de letra, não vai entender isso nunca, não tem como. Isso está muito além da imaginação humana, da compreensão humana, das letras. Está muito além das letras. Algo assim fantástico, fantástico mesmo, esse texto. Aí já fica claro que o toque do céu do sofá é realmente o início da destruição da humanidade e a renovação desse planeta para o Ticolan. No caso aqui, a Terra será renovada, no sentido que ela será queimada para voltar ao estado anterior de pureza, que só o fogo realmente purifica. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos dar o início aqui ao programa, no capítulo 12, que certamente vamos trazer algo também tremendo acerca dessa história que está aqui descrita no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Eu quero começar esse capítulo lendo do verso 1 ao verso 6. A seguir foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos pés e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ela estava grávida e a ponto de dar à luz, gritando por causa das dores de parto. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Sua cauda arrastou consigo 1/3 da estrela do céu, lançando-as na terra. Ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com 7 de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias. Que fantástico, não? Esse texto. Outro sinal no céu, Yohanan viu aí. Viu o quê? Uma mulher vestida com o sol e sobre os seus pés a lua. Isso fala de quê? Uma mulher? A mulher é a metáfora para a igreja. Não é verdade? Para a igreja. Mas que igreja está falando? É a igreja que é adventista? Porque os adventistas, eles usam esse capítulo 12 para falar sobre isso. Vocês vão entender isso quando eu terminar o capítulo 12, você vai entender porque eles julgam ser a igreja de Deus. Veja que coisa interessante, né? E não é só a igreja adventista, muitas igrejas usam também isso. A igreja é eles. A igreja agora não é mais Israel. Mas aí, é claro, essa mulher representa a Israel, a igreja santa, comunidade separada, que é a única igreja. Não existe uma igreja evangélica, uma igreja cristã e igreja de judeus. Uma igreja que é Israel. Não. Só existe uma igreja só, uma comunidade, uma carral que é Israel. E é essa mulher aí que está sendo representada dessa forma, com o sol e a lua. Os luminares que dão origem à vida com luz, porque o mundo eterno é mundo de luz. É tanto que no final do Apocalipse você vai ver que no mundo de Hashem não existe mais noite. É dia, é luz eternamente, porque é Atzilut, o mundo da luz. Veja que essa mulher está aí com 12 estrelas. Uma coroa com 12 estrelas. Falando de Israel. 12 tribos de Israel, que é nada mais nada menos do que o povo de Israel, filho de Jacó,
filho de Isaac, que passou a ser chamado de Israel e que deu origem a toda a humanidade hoje que você conhece, para toda a terra, o filho de Israel. Só que aí o texto resume-se às pessoas que são Israel, comunidade que é Israel, que obedece a instrução. Não é todo o Israel que está para a terra, no sentido, porque descende de Israel, que é esse povo, não. É aquele que realmente obedece, o Israel que anda segundo a instrução, porque esse será salvo. Esse está salvo. Esse pertence ao eterno. Esse é santo, é separado. É aquela história, já falei. Nem todo judeu é Israel, mas todo Israel é um judeu, porque vem desse povo, vem da nossa raiz, vem de Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. Entendeu aí? Essa aqui é a verdade. Estou falando dessa igreja, não a igreja evangélica, cristã, de qualquer outra placa. Não. Católica romana, não. Espírita, não. Está falando de uma igreja, de uma comunidade que é santa, porque anda segundo a instrução. É pura, como essa mulher que é ir à virgem, para dar a luz. Aí, essa nação. E aí, ela é confrontada. Agora aparece aí um dragão vermelho. Um dragão vermelho. Que representa o quê? Representa a figura de Ra-Satã e seus servos, os seus secretários. E aqui é uma metáfora que no mundo antigo se tinha muito isso com relação a Septifão, que era o crocodilo vermelho lá do Egito, que as pessoas achavam como um monstro que era do mal, e também a Raabe ou a Leviatã, que era o monstro do mar marinho. Figuras no imaginário das pessoas trazendo mal. Ra-Satã, é ele, vermelho, contrário da perdição, da imoralidade, do adultério, da mentira, do engano, do roubo, da injustiça. É isso. Ele veio para matar. Você conhece a mulher que é querer destruir a igreja de Hashem. E a igreja de Hashem, como diz o próprio Yeshua, as portas do inferno não vai prevalecer sobre essa igreja. Se você é comunidade de Hashem, se você é carro de Hashem, nenhum mal nesse mundo vai lhe atingir. Você já está salvo. Você é salvo porque anda segundo a instrução do Eterno. Você está liberto do poder do mundo, do rei desse mundo, que agora, você viu no campo anterior, veja que não está na cronologia, isso não é uma cronologia, né? Pertence a Hashem e ao seu Messias. Você pertence a esse mundo agora, reinado por Hashem e o seu Messias, que vai reinar como um ser, saindo dele, deste mundo de luz, a figura de Adão Kadmon, para sempre. Não esse mundo que estamos aqui vivendo, onde a patifaria assola a cada dia mais com gente da pior espécie, cada dia mais aí nos governos dos países do mundo, e a terra andando cada dia mais para a destruição, a humanidade cada dia mais podre, longe de Hashem. E esse dragão está querendo acabar com essa igreja. Confronta a mulher, mas ela é levada para o deserto. Quando o filho, quando nasce, ele é levado para junto de Deus. Esse filho está falando de quem? Mashiach, do Mashiach. Yeshua ben Yosef, na figura metafórica do mundo da luz, Adão Kadmon. E a mulher é a parte interessante que nós vamos contar no próximo programa. Essa mulher foi levada para o deserto para ser cuidada. Preste bem atenção, foi levada para o deserto para ser cuidada por 1260 dias. Você lembra do programa passado? O que significa 1260 dias? 1260 anos que a igreja romana, agora, e também agora pela evangélica, dominou o mundo, casando, batizando, matando, roubando, enganando. Um trabalho de Hashem. Para quê? De forma paradoxal, selecionar quem realmente pertence a ele e quem realmente não pertence a ele. Porque é na prova, nas situações complicadas, difíceis da vida, que nós mostramos quem somos. Nós revelamos às pessoas quem realmente somos. E podemos até enganar as pessoas. Tem gente que consegue enganar, mas o Eterno não consegue, porque ele sabe o seu coração, sabe quem é você. No próximo programa nós vamos continuar com esse capítulo que é fantástico, falando algo certamente você vai gostar de ouvir, porque não ouviu em lugar nenhum. E assim, mais uma vez, estamos sendo no programa Israel, e você que assistiu comigo, vamos, como disse, sempre agradecer ao Eterno por esse privilégio de poder estar
levando essa palavra para você e você recebendo essa palavra que realmente é a diferença das nossas vidas. Toda rabá Adonai Elohim melech haolam. Muito obrigado, nosso Deus do Universo, Elion Shaddai, Avinu Malachim Shemai. Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta, Criador dos céus e da terra. Toda rabá. Yeshua Mashiach de Israel. Toda rabá Shohai, Shelehai. Obrigado por Yeshua Mashiach de Israel, pela vida e pela saúde que tem nos dado. A título da honra, toda a glória, Elion Shaddai. Baruch Adonai, Baruch Hashem, Baruch Deus não vai. Bendito o Senhor hoje eternamente, bendito seja para tudo sempre. E você assistiu o programa, nosso Toda Rabá, muito obrigado pela presença conosco. E como de sempre, desejo a você sua família um Shavuot a todos, receba essa semana de bênção, e receba também a Shalom Mei Adonai, a paz verdadeira, a paz que vem de Hashem. E você comigo é a ovelha da Israel que estava perdida, foi achada. Vamos, nós estamos lembrando, e certamente, vamos para o Shabbat, que mais uma vez está chegando, que é, como foi falado, caminho de volta para casa. Assim sendo, quer dizer, até logo, e ela vai, tchau, até o outro programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.